Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à série clássica, né? Vamos voltar à nossa velha tosse, mais especificamente ao 23º episódio da segunda temporada, intitulado A Glória de Ômega. Gente, esse episódio eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Perplexidade é o mínimo, né, que a gente pode falar desse episódio. Um episódio escrito pelo próprio Gene Roddenberry, né, pelo menos está lá nos créditos, né, que foi ele que escreveu, né. E eu confesso a vocês que eu tô me perguntando até agora o que ele fumou, bebeu ou cheirou para escrever esse episódio. Que esse episódio, sabe, ele é muito estranho, ele tem umas ideias ali que parecem fugir completamente fora do espírito da série. A impressão que dá é que ele estava ou sendo ou foi uma coisa completamente fora da curva, ou ele foi sarcástico demais ali. Eu não vejo outra explicação, né? É um episódio que só tem explicações extremas ali no caso, né? Só pode ser entendido com explicações extremas, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot do episódio, né? A Enterprise chega ao planeta Ômega 4, né? Encontra uma nave chamada USS Exeter, né? Que devia estar lá só há 6 meses atrás, né? Já não devia estar mais lá, né? O Kirk estranha aquilo, ele vai na USS Exeter e ele descobre que toda a tripulação está morta, né? Que toda a tripulação teve, vamos dizer assim, a água do corpo sugada e ficaram só os cristais, só os minerais, né, que sobraram do corpo, né. Eles veem um registro do médico, né, e o médico fala que o capitão está na superfície, né, que se o capitão tiver, quem tiver na nave vai morrer também daquele mesmo jeito, né, em que o capitão está na superfície, aí o médico acaba morrendo e eles veem que precisam descer, né, na superfície do planeta, né. Quando eles chegam à superfície do planeta, eles encontram o capitão da USS Exeter, chamado Tracy, né, que está liderando um povo chamado Coms, né. E esse povo chamado Coms está sendo atacado por um povo chamado Youngs, né. E esse povo chamado Youngs, né, é branco, né, e é altamente selvagem, vamos dizer assim, enquanto que os Coms têm cara de asiáticos, né? E aí o nosso Capitão Tracy, ele falou, né, que o que matou a tripulação da nave dele foi uma doença, né, que acabou sendo levada, né, pelo grupo avançado, né, e que ele não podia sair de lá do planeta, assim como também o Kirk, o Spock e o McCoy, que estavam lá, né, no caso, né, porque essa doença, entendeu? Ela acabava, vamos dizer assim, matando as pessoas que saíssem do planeta. Que do planeta parecia que tinha uma espécie de imunizante, né? Que mantinha o vírus, que mantinha a doença, né? Controlada, né? Aí o nosso Kirk e Spock começam a conversar ali entre eles, né? Tipo assim, né? Não, parece que esse cara aqui, né, ele violou a primeira diretriz, né, porque, pô, ele tá controlando um povo, ele tá evitando o ataque de um povo, coisa e tal, né, ele está evitando o ataque de um povo, não sei o que, coisa e tal, então ele está realmente interferindo na cultura do planeta, né? E a gente vê que o Tracy não está batendo muito bem das ideias, né? E o Tracy acaba mandando prender todo mundo, né? Ele obriga, né, o McCoy a estudar, né, vamos dizer assim, a ciência, vamos dizer assim, esse vírus do planeta, né? Eles estão desde cedo já percebendo que aquele vírus pode ter sido o resultado de uma guerra biológica que matou, destruiu, né, as civilizações do planeta e só sobraram um pouco sobreviventes ali, né? E o McCoy acaba chegando a essa conclusão de que foi realmente isso, né? De que realmente houve uma guerra biológica, foi desenvolvido um vírus, né? Mas com o tempo, né, foram surgindo resistências a esse vírus na natureza, né? E isso acabou, inclusive, prolongando, né, a vida das pessoas, né, que viviam naquele planeta, no caso, né? Enquanto que o Tracy achava que aquele era uma espécie de fonte da juventude, ele não arredava o pé de lá, né? E que inclusive, né, eles estariam curados já daquilo, né, que se eles ficassem expostos, vamos dizer assim, a esse agente imunizante no planeta, entendeu, que eles poderiam ficar curados e que eles poderiam ir embora, né, que a tripulação da Exeter acabou morrendo, né, porque eles não ficaram, o grupo avançado não ficou o tempo suficiente, né, exposto ao agente imunizante do planeta, aí foi para a nave e matou todo mundo na nave, né, agora não, eles já estavam imunizados, eles já poderiam ir embora, né, e que também a vida longa, né, desses moradores do planeta não aconteceria em outros planetas, né? Isso foi uma coisa que acabou acontecendo ali, né, porque as gerações seguintes à guerra biológica, né, acabaram, né, não desenvolvendo mais doença nenhuma, porque eles tiveram que desenvolver uma resistência a esse
vírus no caso, né? Só que essa resistência a esse vírus não funcionaria, né, como uma espécie de fonte da juventude, né, como o Tracy pensava, né, em outros planetas, né. Mas tudo bem, isso daí foi só uma coisa lá pra gente ver o Kirk saindo na mão com o Tracy um monte de vezes, coisa e tal, né? Mas o que aconteceu no final das contas? Esse povo Young, né, acaba, né, sequestrando, vamos dizer assim, o Kirk, o Spock e o McCoy, né? E o Tracy também, né? E leva pra aldeia deles, né? E aí o Kirk e o Spock começam a conversar entre eles, né? Eles falam assim, pô, esses Youngs foram expulsos da cidade, né? E eles foram obrigados a viver de uma forma estoica na natureza, coisa e tal, então eles se vestem como indígenas, né? Então eram brancos que se comportavam como indígenas, né? Enquanto que os coms eram, vamos dizer assim, asiáticos que moravam nas cidades, né? Aí eles começaram a associar os nomes, né? Coms, né? Comunistas, né? Yangs, Yankees, né? E do nada, assim, né? Surgiu um arremedo de Guerra Fria ali, entendeu? No planeta, vários anos-luz da Terra, entendeu? Com uma realidade que era igualzinha da Terra, né? Mas no caso, nessa Guerra Fria aí, quem venceu foram os comunistas, né? No caso, né? E agora os Yang estavam tentando atacar a cidade para tomar, entendeu? A cidade de volta, coisa e tal, né? E inclusive os Yangs, o símbolo dos Yangs era a bandeira dos Estados Unidos, eles tinham umas escrituras sagradas que eram a Constituição dos Estados Unidos. Que relação que existe entre o que acontece aqui na Terra e o que acontece nesse planeta? Não tinha nenhuma, cara. Nenhuma. Entendeu? Nenhuma. Tipo assim, o Roddenberry empurrou pra gente um roteiro como se, tipo assim, aconteceu uma coisa igualzinha no planeta, entendeu? Que acontecia aqui, entendeu? Então, tipo assim, o símbolo dos Estados Unidos também aparece lá para os Yangs, lá o mesmo, a bandeira dos Estados Unidos é a bandeira dos Yangs também, a Constituição dos Estados Unidos, entendeu? É a são as escrituras sagradas dos Yangs, coisa e tal, entendeu? Mas existe alguma relação entre a Terra, entre o que acontece na Terra e o planeta dos Yangs e dos Combs? Não, nenhuma, entendeu? Isso aconteceu completamente assim, sabe? Aleatoriamente, completamente sem querer, casualmente, entendeu? Sem querer. Então, quer dizer, não tem ligação nenhuma. Então, quer dizer, o Roddenberry ele fez ali, ele não fez nenhuma metáfora, ele fez um negócio cuspido e escarrado mesmo, né? Querendo que o público acreditasse, né? Que você poderia ter em um outro planeta acontecendo a mesma coisa, com os mesmos símbolos, a mesma constituição, tudo, coisa e tal, né? E aí ficou aquela coisa, né? Ficou aquela coisa do Kirk, o Kirk começou a reproduzir alguns textos lá da Constituição Americana, né? Os Yangs não entenderam como é que ele sabia das escrituras sagradas, né? Aí o Kirk começou a falar que era de uma tribo parecida, que eu não sei o quê, que tinha as mesmas ideias, né, que vivia nas estrelas do céu, coisa e tal, né? O Tracy começou a falar que o Kirk tinha parte com o demônio, começou a dizer que o Spock parecia o demônio. Aí dentro do livro sagrado lá dos Yangs tinha uma imagem do Spock lá como se fosse o demônio, né, no caso, né? E aí nesse ponto aí, eu acho que o Roddenberry ele usou novamente esse expediente aí para quê? Para criticar, né? Vamos dizer assim, os brancos, anglo-saxões e protestantes, né? Os WASPs dos Estados Unidos, né? Com a questão vamos dizer assim, de demonizarem o Spock, né? Então o Spock acaba sendo visto como demônio pelos Yangs, né? Porque o próprio Tracy estava usando, vamos dizer assim, o fanatismo religioso dos Yangs, né? Para botar, né, o Spock como uma figura demoníaca, né? Então, quer dizer, você está vendo o Roddenberry aí fazendo meio que uma crítica velada, né, a esse fanatismo religioso dos Wasps também, que demonizavam o Spock. Aí nesse ponto o episódio, beleza, funcionou bem, fluiu bem, né? Aí o episódio ele vai terminar com aí o Kirk ele consegue convencer lá os Yangs lá, ao invés de matarem o Spock, fazer uma luta entre o Spock, entre o Kirk e o nosso Tracy lá, né, no caso, né, porque o Kirk falou, não, porque no seu livro sagrado o bem vence sempre o mal, né? Então bota a gente pra lutar aqui e quem ganhar, entendeu? Vai ser o bem que venceu o mal, esse negócio todo, né? E aí ele acaba derrotando o Tracy, né? No caso, o Sulu desce com um grupo avançado lá. O Spock, ele inclusive usa aquela técnica de hipnose dele, né? Ele usou lá no. Ele usou naquele episódio lá do. Como é que é o nome daquele episódio, meu Deus do céu?
aquele episódio da Um Gosto de Armagedon, ele fez isso, né? E agora ele hipnotiza a mulher também, né? Uma mulher Young, né? Para quê? Para ela pegar, né, o comunicador, abrir o comunicador e o Solo conseguir localizar eles e descer com o grupo avançado, né? No caso, né? Foi muito engraçado, né? Que o Spock ficava olhando assim, né? Ficava o close dos olhos do Spock lá e hipnotizando a mulher, né? Um negócio meio surreal, né? Que a gente vê esse poder aí telepático do Spock aí de hipnotizar as pessoas e de sugestionar as pessoas, né? Que a gente viu até em um episódio recente também, né? De Jornada de TOS que a gente discutiu aqui, que eu não me lembro agora o nome, desculpem-me, mas não me lembro agora o nome. Então o Spock usou isso em 3 episódios de Star Trek, né? Mas o que vai acontecer? Eles, no final das contas, o que acaba controlando a situação, ele vence, obviamente, né, o duelo lá com o nosso Tracer, né? E aí o que começa a gritar? O que ele pega as escrituras sagradas? Um velho chega e fala assim: não, só o chefe da tribo pode ver as escrituras sagradas. O que pega a escritura sagrada e empurra o velho. E ele começa a gritar: pera aí, escuta aqui! Né? De uma forma bem autoritária. Aí ele começa a falar que o povo, né, que a Constituição dos Estados Unidos começa com nós, o povo. Aí nós, o povo. Então, a liberdade. Ele começa a fazer um discurso altamente patriótico, exaltando a Constituição dos Estados Unidos, dizendo que a liberdade tem que ser para todos, tanto para os Youngs quanto para os Coms, né? Então, bem aquela coisa mesmo, né? De discursos de liberdade, de democracia que os Estados Unidos usam, inclusive para invadir os outros países e impor essa liberdade, essa democracia para outros países, né? Quer dizer, você vai ter que aceitar minha liberdade, senão você vai entrar na porrada, né? Aquela coisa bem autoritária, aquela liberdade bem autoritária mesmo, né? Por mais contraditório que isso possa parecer, né? E aí ele fica lá exaltando, né, a Constituição dos Estados Unidos, os ideais de liberdade, de democracia dos Estados Unidos. Ele olha para a bandeira dos Estados Unidos, tem acorde do hino dos Estados Unidos. Quer dizer, cara, tem gente que chamaria isso hoje de lacração, né? Entendeu? Mas como foi feito por branco, né? Então não é lacração, né? Então é exaltação, é tos, legal, maneiro, coisa e tal, né? Mas, né? Quer dizer, é isso aí, né? Por isso que a gente fica perplexo, né? Com essas coisas todas, né? Com essa exaltação de nacionalismo e patriotismo dos Estados Unidos no episódio de Star Trek, né? Star Trek que nunca fez isso, entendeu? E vai fazer justamente no episódio escrito pelo Roddenberry. Ou o Roddenberry bebeu, fumou e cheirou uma parada muito louca lá e acabou escrevendo isso, ou ele fez isso na base do cinismo e do sarcasmo mesmo, né? Ele fez um episódio extremamente patriótico, demonizando o Spock, esse negócio todo, para tipo assim, vocês querem um episódio, né? Vocês ficam criticando que eu tô aqui questionando os valores americanos, que eu tô demonizando, não sei o quê. Então vou fazer um episódio bem WASP para vocês, entendeu? A impressão que deu foi essa, sabe? A impressão que ele, sabe, que pode ter rolado um certo cinismo ali, entendeu, nisso, né? Mas é isso, né? É um posicionamento, né? Jornada das Estrelas sempre fazendo posicionamento político, agora fez um posicionamento político bem WASP nesse episódio, né? E aí ninguém diz que é lacração, nisso que eu acho engraçado, né? As pessoas falam, esse episódio não é lacração. Discovery é lacração. Botar uma mulher preta lá, coisa e tal, que, né, é mais forte que os homens brancos, coisa, isso é lacração. Agora fazer um discurso de exaltação do patriotismo WASP americano, né, não é lacração, porque foi feito em TOS, né? Isso que eu acho engraçado, mas beleza. Deixa quieto, né? Deixa quieto que eu não quero polemizar mais. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.